Hoje eu queria apresentar aqui para vocês um pouco sobre a minha tese, as considerações que eu tenho, inclusive, sobre ela e que surgiram, né, também a partir dessa tese. Então, o título da minha apresentação é o título da minha tese de doutorado, como o Paulo falou, defendida no Santiago Dantas. E por isso, né, como o nosso objetivo era aqui falar um pouco sobre a própria produção, mantive até o título da tese. Se vocês tiverem interesse em identificar, é fácil de procurar. Eu vou mostrar brevemente nessa apresentação um pouco de como foi a minha trajetória de pesquisa, né? O meu encontro com a pesquisa, um pouco do processo. Não, a minha apresentação não está estruturada da forma como a minha tese está, até porque o processo de se pensar a pesquisa, ele é diferente, né, do processo de escrita, né, da pesquisa. Então, eu vou tentar mostrar um pouco dos caminhos que eu percorri até chegar nesse produto final. Tá? O meu objeto, né, de estudo, ele é o combate internacional ao terrorismo, né, o contra-terrorismo. E, em especial, eu me debrucei sobre o combate ao financiamento, especificamente, do terrorismo. E como que eu cheguei nesse ponto, né, de discutir o financiamento? O meu ponto de partida, na verdade, foi o próprio caso do Brasil. Né? Foi essa a minha entrada do tema, o meu primeiro contato com esse tema. Né? Então, em 2016, que foi exatamente o ano que eu ingressei no doutorado, a gente aprovou uma lei no Brasil, a lei antiterrorismo, enfim, já deve ser conhecida de todos vocês. Foi uma lei aprovada bem a toque de caixa, né? Dentro daquele contexto dos mega eventos, né? Então, no caso, era a proximidade dos Jogos Olímpicos. E o que saltava aos olhos nesse momento é que a aprovação dessa lei, na verdade, essa lei ela foi introduzida, né, como uma proposta pelo então ministro da Fazenda, o Joaquim Levy. E então eu comecei a me perguntar, e conversando com outros colegas, professores, eu comecei a me questionar, né, por que essa proposta ela tinha vindo da economia e não de um setor que seria mais tradicional, né, no combate, na discussão do combate ao terrorismo, que seriam, né, as instâncias de segurança nacional, jurídicas, etc. Supostamente aí mais ligados com o tema. Né? E aí eu cheguei no GAF, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, que, na verdade, estava propondo ali, né, nesse meu olhar inicial, um arranjo regulatório para se combater o terrorismo, em especial o seu financiamento. Eu comecei a olhar esse arranjo, né, uma série de instituições, de atores, né, envolvidos nesse processo, mas que não se limitava ao combate ao financiamento do terrorismo, e envolvia também outros crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, advindo principalmente de tráfico de drogas e outros crimes, né, tráficos no geral e corrupção. Tá? Então, nesse momento, o Brasil, ele acabou sendo só mais um caso do meu trabalho. Deixei um pouco isso de lado e comecei a olhar para esse novo campo de conexões entre temáticas, né, em primeiro lugar, como que a própria guerra ao terror e a guerra às drogas se encontravam em alguns momentos, né, diante de algumas lógicas, mesmo antes do 11 de setembro, né, independente desse fato, e comecei a explorar um pouco dessas dimensões, né, dessas outras dimensões, em especial a financeira, relacionado, então, a esses temas que começaram a se tangenciar. Né? E começou a aparecer para mim que existe uma lógica, né, de combate ao terrorismo
que ia muito além do campo da segurança ou de uma militarização e que estava relacionada com a questão do financiamento, né? Então, a partir disso, o meu trabalho ele se estruturou de tal forma a tentar abarcar esses 4 objetivos principais, né? Primeiro, entender um pouco sobre como a construção da ameaça era feita, né? A ameaça, no caso, representada pelo terrorismo e a sua redefinição permanente de limites, né? Até onde vai, o que enfim, que é um processo de investigação que me parecia necessário, inclusive para identificar as políticas de combate, né? Então, definir o terrorismo como algo necessário para entender o que se estava combatendo e de que forma isso era colocado. Eu me propus identificar os principais atores e os mecanismos institucionais nacionais e internacionais que estavam, então, envolvidos nessa qualificação do terrorismo como um crime financeiro. Examinar como se dava a articulação, então, tanto não só desses atores, mas também dessas normas no âmbito internacional e no âmbito doméstico, né? Então, envolvendo normas que definiam congelamento de ativos, vigilância financeira, sanções, mecanismos de compliance, né? Então comecei a olhar um pouco para como que as normas que colocavam essas políticas, elas se articulavam nacional e internacionalmente, para, por fim, entender que tipo de dinâmica que operava nesse combate ao financiamento do terrorismo. E para isso, eu passei a olhar 3 frentes de maneira basicamente simultâneas, né? As coisas, elas na pesquisa, elas vão aparecendo, né, para você à medida que você vai lendo e investigando. Então, ao mesmo tempo, eu tentei observar, em primeiro lugar, essa construção de uma institucionalidade de combate ao terrorismo, mas que estava relacionada, né, também à prevenção à lavagem de dinheiro, ao mesmo tempo que os Estados Unidos começaram a aparecer como um ator central, especial, enfim, que sempre estava envolvido nessas dinâmicas, seja a partir de medidas nacionais de proteção do seu território, mas também de ações de intervenção externas, não somente no campo da segurança ou da militarização, mas nessa dimensão financeira, né, da guerra ao terror. E, por fim, o próprio transbordamento dessa guerra ao terror, né? Então, como que as normas, mas também as práticas, né, elas saíam dessa institucionalidade ou saíam dos Estados Unidos, né, e passaram para outros países, outras instituições, num processo de adensamento da cooperação internacional, né, que ia muito além de simplesmente invadir o Afeganistão, invadir o Iraque, fazer uma guerra de drones, né, que ia muito além disso. Mas eu estava olhando para o dinheiro, né, comecei a olhar para a articulação financeira e para as dinâmicas financeiras envolvendo os governos, as organizações internacionais, os bancos, etc. Então, para que isso fosse possível de ser realizado, eu vou mostrar, né, essas 3 partes, agora já sistematizadas, né? Mas eu olhei primeiro para fontes, transferência e finalidade de recursos na guerra financeira ao terror, né? Então, quais eram as fontes de financiamento? Porque toda vez que eu olhava para as instituições, para as políticas e para os processos, parecia que o objetivo de fazer essa guerra financeira ao terror era secar a fonte dos terroristas. Então, independente do que seja esse tal terrorista, né, o objetivo era restringir os seus fluxos de financiamento e secar o seu dinheiro. Não tem mais, né, da onde vir, da onde aquele ator tirar os seus recursos, né?
Então, eu comecei a olhar os métodos, que são vários, inúmeros, né? Como eu coloquei nessa imagem. São diversas as formas que são utilizadas para se transferir recursos, para, enfim, angariar e transferir recursos para o financiamento do terrorismo. Inclusive, algumas dessas fontes são as mesmas de uma série de outros crimes ou atividades consideradas criminosas, né? Então, por exemplo, o tráfico, né? Tráfico de armas, de drogas, de pessoas, de pedras preciosas, de artefatos, né, arqueológicos, é uma técnica, né, uma fonte aí de financiamento que não é exclusiva do terrorismo. Fraude também não é uma fonte exclusiva, né? Paraísos fiscais também não roubo, extorsão, sequestros, pirataria. Então, eu pude perceber que dentre essas várias fontes de financiamento do terrorismo, eu consegui identificar fontes tanto materiais quanto não materiais, né? Então, tanto em forma de dinheiro quanto em forma de produtos, né? Bens que, enfim, não estavam necessariamente circulando dentro do sistema financeiro internacional, né? Ou dentro de um sistema financeiro aí paralelo a esse sistema financeiro internacional, né? Então, algumas dessas táticas de financiamento do terrorismo, elas não eram simplesmente rastreáveis, né? Simplesmente não dava, né, para você, de fato, identificar de uma maneira simples e só olhando para o rastro do dinheiro, como que aqueles recursos chegaram naquele determinado grupo, país, região, etc. Né? Então, a primeira observação é que só restringir as fontes monetárias, né, de renda e de fonte financeira, ia acabar excluindo uma grande quantidade de atividades que compõem, então, né, essa rede complexa aí de financiamento. Né? E, além disso, olhando para os ataques mais famosos, né, que aconteceram, que são considerados ataques terroristas, eu pude também perceber que o quanto se gastava em cada um deles era muito pouco, né? Claro, muito pouco. 10 mil dólares não é pouco, mas é muito pouco se a gente comparar, por exemplo, com os grandes casos de corrupção e lavagem de dinheiro que foram revelados, por exemplo, com o Panama Papers, né? Só para fazer aí uma comparação. Então, era uma quantidade relativamente baixa, né, de dinheiro necessária para fazer um ataque que ia ter um impacto e uma destruição muito grande, né, comparado a esse dinheiro. Inclusive, se a gente pensar em dinheiro de reconstrução ou realmente o que é empregado para o combate ao terrorismo, políticas de reparação, etc. Né? Então, com isso, eu já percebi que, por mais que essa institucionalidade ela fosse construída, né, e esse combate ao financiamento do terrorismo, ele tivesse sendo colocado na mesa como uma dimensão da guerra global ao terror, uma parte desses recursos já a gente não ia conseguir rastrear, elas já estavam fora desse cálculo, né? Já seria muito difícil identificar só olhando para o sistema financeiro internacional. E quando a gente vai para as próprias instituições, né? Eu identifiquei um conjunto enorme de instituições que não se prestavam apenas ao terrorismo, que não eram instituições que tinham somente esse objetivo de combater o terrorismo, que dirá o seu financiamento, fazendo todo esse quadro institucional que eu coloquei na minha tese e revelando para mim o chamado Regime Internacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo. Tem esse nome enorme, né? É complicado de falar, mas que se constitui dessa forma porque as mesmas normas, as mesmas táticas, né, as mesmas instituições que são utilizadas, responsabilizadas e que lidam
com a prevenção à lavagem de dinheiro iam ser as mesmas que iam tratar de outros crimes financeiros, como corrupção e o combate ao financiamento do terrorismo, né? Então, mesmas instituições, normas iguais ou muito similares e mesmas táticas propostas de combate por esse conjunto institucional. Quando eu falo em táticas de combate, eu acho que é importante numerar algumas delas, né, ressaltar algumas das mais amplamente utilizadas, que são a listagem. Então, existe um mecanismo, né, de elaboração de listas, inclusive de listas preventivas, que colocam, né, nessas listas aqueles nomes daqueles indivíduos ou das instituições que são considerados terroristas ou apoiadores também do terrorismo. Não só uma instituição considerada terrorista, mas aquele que apoia, né? Então, inclusive, empresas, instituições de caridade, eram alguns dos nomes, né, que são possíveis de serem encontrados nessas listas. E essas listas, existem várias, tá? São mais de 200 listas públicas e privadas de combate ao financiamento do terrorismo. A ONU tem uma lista, os Estados Unidos tem uma lista, no Brasil a gente segue a lista da ONU, o Reino Unido tem uma lista, a União Europeia tem uma lista, enfim, né? Então, são várias públicas e privadas, tem empresas que fazem essas listagens, que consolidam listas internacionais, que inclusive oferecem o serviço, né? Então, se você quiser aqui saber qual é a lista mais atualizada, contrata o meu serviço, que eu coloco aí para você quem entrou, quem saiu, toda essa avaliação. Existem empresas privadas que fazem isso também. Então, essas listagens, elas servem para congelar bens, né, congelar ativos desses indivíduos e organizações supostamente ligados ao terrorismo, antes mesmo que essa ligação ela seja de fato provada, né? As listas, a grande maioria, tem um caráter preventivo, em especial a lista dos Estados Unidos. Então, se coloca os nomes nessas listas antes mesmo de haver uma prova concreta de uma ligação muito evidente entre, né, o grupo, o indivíduo e o financiamento do terrorismo. E essas listas, então, elas vão servir para congelar o ativo desses indivíduos e grupos e também para aplicar sanções, né? Sanções, por exemplo, a bancos, sanções no sentido de impedir negócios entre aquele banco e aquele país, né, daquele país com aquele banco, ou negócios com países, porque dentro dessas listas também estão as sanções, por exemplo, que são feitas com relação ao Irã, a Coreia do Norte, né, estados párias no geral. Então, esses procedimentos, né, essas políticas de combate, elas vão ser amplamente difundidas por essas instituições internacionais, né, por meio desses mecanismos de naming and shaming, né, indicar por meio das listas e humilhar, envergonhar, que funcionam como, então, uma barreira de acesso ao sistema financeiro internacional. E dentre essas várias instituições, obviamente eu não vou falar uma a uma aqui das que eu mostrei no slide anterior, acho que se quiserem saber um pouco mais da história de cada uma, temos uma tese de doutorado que discute isso, mas uma que chamou bastante atenção foi o GAF. E aí eu volto para o caso brasileiro lá do começo da minha apresentação, né? A lei antiterrorismo no Brasil, ela foi passada em 2016, a toque de caixa, pelo Joaquim Levy, ou pelo menos pelo não, né? Mas com uma influência, uma iniciativa do Joaquim Levy, porque ele estava sendo pressionado pelo GAF e porque a recompensa de ter uma lei antiterrorismo perante o GAF é justamente o país ser considerado um país apto a fazer negócios, né, com o resto do mundo, é quase como uma chancela, né? Então, o GAF, ele é uma das instituições centrais dentro do meu trabalho. O GAF, ele é uma instituição que foi criada em 89, justamente para
combater crimes financeiros como a lavagem de dinheiro, advindo muito da chamada guerra às drogas. Ele foi criado no âmbito do G7, então ele não é uma instituição de caráter tão universal como instituições da ONU, por exemplo. Ele é um grupo restrito, né? Ele só tem 38 membros, é quase como um clube, né? O Brasil é membro do GAF, se tornou membro do GAF nos anos 2000, junto com o México e a Argentina, que foram os primeiros latino-americanos. E o GAF, ele hoje, desde a sua criação, na verdade, ele está sediado em Paris, dentro da sede da OCDE. Tá? Então, existe toda uma discussão sobre o GAF ser um clube dos ricos, ou seja, aqueles que definem as regras, que definem as normas, né, de combate ao financiamento do terrorismo, que definem quem vai ser sancionado, quem recebe, né, ou pelo menos traça algumas regras para dizer que devem ser feitas sanções, devem ser congelados ativos, é o grupo dos países mais ricos. Né? É um clube privilegiado aí de países. O que o GAF faz é um conjunto de recomendações com o objetivo de expandir globalmente esse conjunto de padrões e de boas práticas, né, de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, para que então os países eles tenham uma harmonização em termos de leis nacionais no que tange a essa questão. Né? Então esse é um dos principais objetivos do GAF. E quando o GAF foi criado, justamente para tentar promover, tentar fazer esse transbordamento e gerar reformas legislativas nacionais, estabeleceu-se que seria necessário criar dentro dos países uma unidade de inteligência financeira nacional que tivesse em contato direto com o GAF. E aqui no Brasil, essa agência é o COAF, que está hoje, inclusive, bem em alta, né? Nunca se ouviu tanto falar do COAF devido ao caso da rachadinha e o caso Queiroz, então vocês sabem do que eu estou falando. Ou os dados, né, revelaram o esquema da rachadinha, foi um estudo do COAF. Inclusive, isso levou a uma crise institucional dentro do próprio organismo, que foi passando aí de ministério para ministério, né? No último ano teve na Justiça, Economia, e agora está no Banco Central. Então, o COAF é essa unidade de inteligência financeira criada aqui no Brasil para produzir relatórios de inteligência financeira, né? Essa é o real trabalho aí do COAF. Então, com isso, a gente consegue começar a ter, né? Eu comecei a ter um panorama geral dessas estratégias que foram se somando para criar esse quadro geral de institucionalidade. Né? Agora, a grande questão é um pouco da onde vêm essas normas. Como elas foram criadas, quem colocou, né, em cima aí do GAF todo esse conjunto regulatório. Né? E aí entram os Estados Unidos como um ator central nessa guerra financeira ao terror. E eu comecei a perceber que, além da guerra ao terror militarizada que a gente conhece, de invasão, né, do boots on the ground, a guerra financeira ela passou a ser uma parte importante da doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos. Né? E as agências internas, as agências financeiras, ganharam muito destaque nesse processo. Eu estou falando em especial do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e da OFAC e do FinCEN, que são instituições financeiras internas que definem sanções, que fazem listagem e que, por consequência, né, como eu já falei, definem o congelamento de ativos. Tá? Agora, a importância dos Estados Unidos como ator central
ela se dá, em especial, não apenas no contexto da guerra ao terror, né, e toda a dinâmica que vem a partir do 11 de setembro, dessa declaração da guerra ao terror, mas também do fato dos Estados Unidos ser simplesmente o principal mercado bancário de capitais do mundo, né? Inserido dentro de uma infraestrutura globalizada, onde a sua moeda, né, o dólar, é uma moeda global de reservas e uma moeda dominante no comércio internacional como um todo. Então, independente da onde exatamente viriam essas normas, da existência do GAF, só esse ponto já chama, né, já chamou o meu olhar para os Estados Unidos e para a importância que esse ator ia ter dentro dessa dinâmica da guerra financeira ao terror. Eu só ainda não sabia como isso estava totalmente estruturado, né? Então, eu acho que o que foi importante para mim nesse processo de identificar os Estados Unidos como esse ator central foi justamente a capacidade que essas instituições tiveram de se articular com o discurso geral da guerra global ao terror, né? Justamente numa tentativa de trabalhar em um âmbito global, com a possibilidade de instituições estrangeiras de acessarem o sistema bancário norte-americano, em especial o maior centro financeiro do mundo, que é Nova York, né? Então, essa barreira de acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos, tanto por empresas quanto por indivíduos, né, de fora dos Estados Unidos, tem sido uma das principais políticas, né, uma das principais ações nessa guerra financeira. Então, eu trago na minha tese vários dados, né, mas só para, enfim, vocês terem uma noção geral, nos Estados Unidos foram identificados alguns bancos que são considerados párias financeiros, né? Por exemplo, SunTrust Bank ou Arab Bank são bancos que foram acusados nos Estados Unidos de terem participado do financiamento dos indivíduos, por exemplo, que fizeram o ataque ao World Trade Center no 11 de setembro, né? Então, eles se tornaram, né, uma entidade financeira estrangeira pária, que não tinha mais acesso ao sistema bancário norte-americano, que foi não só sancionado, mas rebaixado, né, como bancos dentro dos Estados Unidos, e perderam a sua capacidade de operar internamente devido a essas acusações, né? Só que por ser a principal economia do mundo, né, esses bancos, eles não só passam a ter esse status dentro dos Estados Unidos, como eles também vão ser vistos, né? Essas sanções, o congelamento de ativos, também vai ser um sinal para o sistema financeiro internacional de que aquele ator não é um ator confiável, né? Então, o que se busca em termos financeiros é essa confiabilidade, essa noção de que aquele mercado é confiável, aquele ator é confiável, né? Eu posso fazer negócios dentro desse mercado que é um mercado que cumpre com as suas promessas, que paga as suas dívidas, né? E o mesmo vale para as instituições financeiras, só que aqui relacionado, né, com o combate ao financiamento do terrorismo. E por fim, esse transbordamento, né, que eu falei da guerra internacional ao terror por meio da cooperação desses diversos atores institucionais e dos próprios países. Então, os Estados Unidos, por exemplo, foram essenciais para a entrada, por exemplo, da Rússia no GAF. Então, de novo, só como um exemplo, até para a gente não tomar tanto tempo de apresentação, os Estados Unidos mandou uma comitiva do Departamento do Tesouro, né, para a Rússia, para tratar na Rússia de como era o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo na Rússia, para produzir relatórios conjuntos e divulgar e propor recomendações
ao governo russo sobre como eles deveriam tratar o combate ao financiamento do terrorismo e a prevenção à lavagem de dinheiro, né? Então, essa cooperação, ela se dá, em especial, via GAF, né? Mas com esse papel dos Estados Unidos sendo essencial na construção dessa ponte, né? Então, o Departamento do Tesouro, via GAF, vai à Rússia, né? Fazer uma articulação interna na Rússia sobre quais deveriam ser as normas, as políticas de combate ao financiamento do terrorismo dentro do país. Tá? Bom, eu acho que para a gente caminhar aqui para o final, um dos pontos que eu pude observar avaliando esses bancos, essas instituições financeiras, né, e esses atores que sofriam essas sanções e que sofriam, né, com congelamento de ativos, por exemplo, é que havia um elemento de discricionariedade, né, com relação à expulsão desses agentes desonestos. Então, talvez vocês nunca tenham ouvido falar em SunTrust Bank, ou em Mayflower Bank, ou em Arb Bank. Mas vocês já ouviram falar em HSBC, vocês já ouviram falar em BNP Paribas, vocês já ouviram falar em UBS. Né? Então, essas grandes instituições financeiras, apesar de sim elas já terem sofrido sanções por promoverem ou por serem relatos a lavagem de dinheiro e possibilitarem também o combate ao financiamento do terrorismo, opa, desculpa, mudei sem querer, disso, a gente não vê que essas instituições elas foram destruídas, elas deixaram de existir, elas foram, né, elas sofreram de fato com um conjunto, elas sofreram sanções, mas elas são o que a gente chama de too big to fail, né? É uma instituição muito grande que vai gerar muito desemprego, vai ser uma quebra no próprio sistema financeiro, então elas simplesmente não podem falir, né? Enquanto essas instituições pequenas são as que a gente mais encontra, né, que eu mais encontrei na pesquisa, como aquelas que eram sancionadas, impossibilitadas de fazer negócios e de entrar nos Estados Unidos. Né? Então, a partir, eu acho que para a gente finalizar, né, a partir dessa minha análise, eu consigo sugerir, né, a existência de uma rede regulatória global, né, que está evidenciada por meio da existência desse regime internacional de combate ao financiamento do terrorismo, que também inclui a lavagem de dinheiro, né, nas suas normas, nas suas regras, nos seus princípios. Dá para dizer que a gente está olhando para um sistema, para um ambiente que é altamente institucionalizado, né, que tem ali um arranjo bem sofisticado, uma governança abrangente, uma governança extensa, né? Eu tentei mostrando isso ao longo do trabalho, e que esse arranjo, que essa governança, ela reflete a própria distribuição global de poder em termos de capacidades materiais, interesses, ideias do governo norte-americano e também dos seus aliados, em especial os europeus. Eu não falei muito deles aqui hoje, mas também seriam atores relevantes nessa dinâmica, e que é facilitado pelo sistema financeiro internacional, incluindo aí, envolvendo um conjunto de atores, estruturas, né? Enfim, uma ampla variedade de dinâmicas na qual o GAF está bem no centro, né? Uma peça central. Diante de tudo isso, né? É claro que a própria dinâmica, né, da guerra global ao terror, ela é uma guerra declarada, né, que não acabou.
seja por custos. Eu trouxe aqui alguns dados, mas se vocês me permitirem, eu vou ser, enfim, não vou discuti-los, tá? Depois eu até posso pôr de novo, mas só para a gente não avançar na discussão aqui na minha apresentação, na minha fala, mas a gente está vivendo num permanente estado de guerra só olhando para a guerra global ao terror, né? Sem olhar para a parte do financiamento. É só a gente ver o quanto que os Estados Unidos já gastaram com essa guerra. Então, são 6,4 trilhões de dólares gastos pelo governo norte-americano na chamada guerra global ao terror, que leva a gente a crer que existe um investimento permanente nessa guerra, né? A quantidade de casos de terrorismo, ela não diminuiu ao longo do tempo. Então, eu fiz uma avaliação na minha tese desses dados, né? Então, esse gráfico mostra um pouco como a quantidade de casos, né, de atentados terroristas, ela vem aumentando desde 2001. Ela sofre uma queda desde 2014, né, depois da ascensão do Estado Islâmico, mas ela ainda está num nível muito mais elevado do que aqueles declarados, né, do que aquele quando foi declarada a Guerra Global ao Terror, que estava ali em torno de 1.900 casos ao ano, e hoje é de cerca de 9.800 casos ao ano, né? Então, continua a quantidade de casos continua aumentando, né? E as pessoas que morreram nessa guerra global ao terror, elas não estão necessariamente amplamente concentradas nos Estados Unidos, né? Então, onde há mais casos, não é na Europa, não é nos Estados Unidos, né? Então, se gasta muito, o número de casos só aumenta, existe uma tendência de investimento cada vez maior no combate, né, ao terrorismo, que leva a gente a esse estado permanente de guerra, né, sem uma redução significativa dos casos. Então, cortar o financiamento dos terroristas não foi uma política, uma proposta que levou ao fim, ou que está levando, né, ao fim do terrorismo. Ó. Por isso, a existência desse estado permanente de guerra. O que também nos leva a pensar que, como essa estratégia, né, de seguir o dinheiro, ela não tem se mostrado efetiva na redução do número de ataques, aparentemente existe uma racionalidade por trás do combate ao terrorismo que é outra, né? Então, o problema ou a particularidade do terrorismo, ela não existe, né? Não existe algo especial em relação ao terrorismo. Existem alguns falsos problemas de que realmente o terrorismo é uma grande ameaça, né? Então, diante disso, a gente pode tentar fazer algumas inferências, né, de que talvez a recompensa, né, da adoção dessas políticas contra-terroristas por agentes financeiros, né, tipo bancos, seguradoras, etc., PicPay, enfim, está justamente na confiança de que isso ajudaria a proteger uma economia considerada legítima, em especial os grandes bancos, né? E, por outro lado, existe também um uso distinto que é dado para essas ferramentas financeiras, né, de pressão, que vão, como eu já falei, escancarar essa discricionariedade quanto à expulsão desses agentes financeiros desonestos, né? Especialmente se a gente estiver diante de um ator muito relevante dentro do sistema financeiro, como eu mencionei. Então, nesse momento, eu ainda estou explorando um pouco mais sobre essas possibilidades. Eu acho que, enfim, o doutorado se encerrou, mas a pesquisa continua, né? A gente nunca para de pesquisar. Então, eu continuo investigando um pouco sobre esse assunto, nessa linha, né, que eu falei agora no final, tentando fazer algumas dessas inferências para dar continuidade à minha pesquisa. Então, obrigada mais uma vez, Paulo. Desculpa se eu falei demais.
acho que ainda estava dentro do tempo que a gente determinou. Se vocês quiserem entrar em contato, eu coloquei o meu e-mail aí para, enfim, se vocês quiserem trocar ideias no futuro, falar um pouco mais sobre a pesquisa. E também coloquei as redes do Nets, né? O Instagram e o Facebook do Nets. Para quem ainda não seguiu, seguir a gente lá. Com esse momento jabá, eu termino a minha apresentação.